Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. E hoje trago para vocês, um conteúdo de exercícios de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Muita coisa interessante, eu aposto que vocês vão gostar. Valeu, lembrando, quem ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, isso me ajuda muito na continuidade desse trabalho que tenho gostado tanto. Agora chega de papo e vamos ao que interessa. Bom, na primeira questão que eu tenho aqui para vocês, eu digo que uma raposa avista um cacho de uvas em uma parreira sob um ângulo de 30 graus, formado com a horizontal. Então, preguiçosamente, ela se levanta, anda a raiz de 3 metros em direção à base da parreira e olha para as uvas sobre um ângulo de 60 graus, como mostra a figura abaixo. Tem uma figura, raposa, nem sabia que a raposa comia uva, mas tudo bem. Olhando a uva, anda a raiz de 3 metros e olha de novo sobre um ângulo de 60 graus. Essa é uma raposa muito esperta. Além de comer uva, ela consegue saber o ângulo de inclinação que ela está olhando. Mas, brincadeiras à parte, essa é uma questão bem simples, depois que a gente entende uma maneira mais prática de se resolver. Então, vou fazer das duas formas aqui e vou deixar um macete muito bom para esse tipo de questão, ok? Vamos entender, então, o que está acontecendo aqui. Você tem dois triângulos do tipo retângulo e você quer saber a altura. Vou chamar aqui de Azinho. Então, nos meus dois triângulos, eu posso fazer o que? A tangente. Na tangente de 60, eu tenho o cateto oposto sobre adjacente, ou seja, a tangente de 60 graus é cateto oposto H sobre adjacente A. E na tangente de 30 graus, é cateto oposto, que é o H, sobre o adjacente, que é tudo isso, que seria o quê? A mais raiz de 3, ou raiz de 3 mais A, tanto faz, ok? Então, eu tenho aqui. Show! Bom, vamos substituir os valores. Tangente de 60 é só o raiz de 3, que é igual a H sobre A. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, conforme visto na aula sobre razões trigonométricas, ok? H sobre A mais raiz de 3. Vamos multiplicar cruzado, olha o que vamos ter. H é igual a A vezes raiz de 3. E aqui, multiplicando cruzado, nós vamos ter que 3H é igual a raiz de 3, que multiplica A mais raiz de 3. O que acontece é que o H aqui já está isolado. Então, eu posso substituí-lo aqui e vai ficar uma conta muito mais tranquila. Vou terminar aqui no canto. Então, nessa aqui é a primeira equação, essa é a segunda. Eu vou substituir de 1 em 2. Então, na segunda aqui, olha o que eu tenho. 3H igual a raiz de 3, que multiplica A mais raiz de 3. Ok? Então, no lugar do H, eu vou substituir por A raiz de 3. Ou seja, 3 que multiplica A raiz de 3 igual a raiz de 3 que multiplica A mais raiz de 3. Bom, se você está vendo aqui que eu estou multiplicando por raiz de 3 em ambos os lados, eu posso cortar, simplificar o raiz de 3 em ambos os lados. Então, o que eu tenho aqui? 3A igual a A mais raiz de 3. Passa o A para lá diminuindo, eu vou ter então que 2A igual a raiz de 3, A igual a raiz de 3 sobre 2. Mas calma lá, eu descobri o A, ele quer o H, ele quer a altura. Então, é só substituir aqui. H é igual a A raiz de 3, ou seja, A, aqui, vezes raiz de 3, que dá raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3 sobre 2, 1,5 metros. Essa é a resposta. Só que o que eu quero mostrar para vocês é algo que torna esse tipo de questão, quando está envolvendo 30 graus e 60 graus, mais simples. A situação é bem simples. Eu vou desenhar para você um triângulo e eu vou mostrar para você o que é um triângulo do tipo egípcio, ok? Quero que vocês entendam que um triângulo equilátero de lados A, ele pode ser partido ao meio, e eu vou ter aqui 60 graus, e aqui 30 graus. Bom, o que eu quero te mostrar é o seguinte. Essa é a altura do triângulo equilátero, que é A raiz de 3 sobre 2. E essa base aqui, obviamente, seria o quê? A metade do lado todo, que é A sobre 2. Então, sempre que eu tiver a metade de um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo retângulo com ângulos 60 e 30, eu tenho um triângulo egípcio. E o que eu quero mostrar para vocês aqui nessa situação é que se aqui é 30 graus, aqui é 60, aqui é 30 também.
Se aqui é 90, aqui é 30, tudo isso tem que dar 60, então aqui também é 30. O que isso significa? Significa muita coisa. Se eu chamar aqui, por exemplo, de Azinho, que é o tanto que vai andar, as questões costumam usar navios, pessoas, não importa, a situação é sempre a mesma. Como são isósceles, 30 e 30, esse lado é igual a esse. E aqui vai medir A também. E se você puder reparar, eu tenho metade de um triângulo equilátero aqui. Esse lado mede A, esse lado mede A sobre 2. E essa altura aqui mede o quê? A raiz de 3 sobre 2. Gente, pode não parecer, mas você tem aqui uma fórmula para resolver todo esse tipo de questão. Sempre que ele te der o quanto o objeto ou a pessoa ande em direção à base, você consegue descobrir a altura com o quanto andou raiz de 3 sobre 2 e com a distância até a base, que é o que? A metade do que ele se deslocou. Quer um exemplo? Nessa questão, ele anda raiz de 3. Então, a altura seria o quê? O que ele anda, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Cota aqui dá 3 sobre 2. 1,5. Se você soubesse fazer essa questão assim, tu levaria uma linha. Olha como é que nós fizemos. Bem grande. Ok? Vamos seguir. Segunda questão diz o seguinte. Na figura acima, que eu precisei botar abaixo aqui, no caso, as circunferências λ1 e λ2 são tangentes ao ponto C e tangentes à reta R nos pontos E e F, respectivamente. O que significa isso? Elas se tangenciam aqui no ponto C. Ok? Vou até botar essa questão maior aqui. Pronto, agora a gente vai poder enxergar melhor. Então, o ponto de tangência entre elas é o ponto C, né? E o ponto E e F, respectivamente. E e F são os pontos de tangência nessa reta R. Isso é para dizer que ela é toda cotangente uma com a outra, né? Os centros O1 e O2 das circunferências pertencem à reta S, passa pela reta S, no caso. Sabe-se que R e S interceptam o ponto A, nesse ponto aqui, formando um ângulo de 30 graus nessa ponta, 30 graus. Se AE mede 2 raiz de 3, aqui que é o importante, 2 raiz de 3 centímetros, então os raios da circunferência λ1 e λ2 medem, respectivamente, bom, ele quer os raios, beleza, ele quer esse raio aqui, R minúsculo, né? Os alunos chamam de rainho, e, consecutivamente, R maiúsculo é o raião. Então, olha o que eu vou fazer. Cateto oposto sobre adjacente, é uma espécie de semelhança, né? Nessa base aqui, como eu chamo de hipotenusa, você tem o que aqui? Raio maior, raio menor e A. A, raio menor, raio maior. E esse tamanho aqui nós não sabemos. Então, como é que você pode fazer? Tangente de 30 é o quê? Cateto oposto sobre adjacente. Então, tangente de 30 é cateto oposto, Rzinho, sobre adjacente, que é 2 raiz de 3. Daqui eu consigo descobrir o valor do raio menor. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, igual a R sobre 2 raiz de 3. Multiplicando cruzado, olha o que eu tenho. Eu tenho, então, que 3R é igual a 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. Já vimos quanto vai dar isso, né? Aqui dá 3. 3R igual a 6, R igual a 2, porque 2 vezes 3, 6. 2 centímetros. Já descobri o menor. Isso facilitaria muito a nossa vida até mesmo para um chute, correto? Posso resolver de uma maneira bem prática, que agora que você sabe o valor do Rzinho, que é, por exemplo, traçar uma paralela à base aqui. Ok? Então, eu tenho esse novo triângulo, EF, vamos chamar de H. Que eu vou até redesenhá-lo aqui. Aqui é 90 graus, porque é um ponto de tangência, então você tem esse triângulo EFH. EFH. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo. Você tem esse ângulo aqui, que é o mesmo do 30, né? Então, aqui você tem 30 graus. Você tem essa hipotenusa aqui, que ele é o que? Rzão mais Rzinho. Então, é Rzão mais Rzinho. E você tem esse cateto oposto aqui, que ele é o quê? Ele é tudo menos esse pedaço. E esse pedaço, gente, é o Rzinho. Ou seja, só esse tamanho aqui que me interessa mede Rzão menos Rzinho aqui. Bom, agora como é que vai resolver? Você tem cateto oposto e hipotenusa. Você tem o quê?
seno. Então, você consegue resolver até no cantinho aqui. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, a diferença dos raios, sobre hipotenusa, que é a soma dos raios. Seno de 30 é meio. E olha que legal, raiozão você não sabe, mas o raio menor nós descobrimos que é 2. Raiozão você não sabe, mas o raiozinho descobrimos que é 2. Multiplicando cruzado, 2 que multiplica Rzão menos 2, igual a 1 que multiplica Rzão mais 2. Está quase pronto. 2Rzão menos 2 vezes 2, 4, igual a Rzão mais 2. Passa raio para um lado e 4 para o outro. Teremos então que 2R menos R igual a 2 mais 4. 2 menos 1, 1. R igual a 6 centímetros, letra C. Espero que tenham entendido e prestem bastante atenção que o segredo do sucesso foi esse triângulo aqui. Acabou que eu nem precisei usar esse A aqui, então não se confunda. Muito bem, essa foi uma questão até bacana. Vamos à próxima. Questão de número 3. Num triângulo retângulo, temos que tangente de x igual a 3. Importante. Se x é um dos ângulos agudos desse triângulo, qual o valor de cosseno de x? Então, gente, eu peço a sua ajuda aqui para fazer o seguinte. Faz um triângulo retângulo qualquer, né? Vamos ver onde a gente consegue chegar. Então, se é um triângulo retângulo e a tangente de x é igual a 3, eu vou chamar aqui de x. Por que isso? Tangente não é cateto oposto sobre adjacente. Então, para uma tangente da 3, tem que ser cateto oposto sobre adjacente, ou seja, você pode chamar de 3A e 1A. Olha que bonito, porque quando você fizer a tangente, vai pegar o cateto oposto e dividir pelo adjacente, ou seja, vai dar 3. O que significa isso? Que o meu cateto oposto ao ângulo é múltiplo de 3 e o adjacente é múltiplo de 1. Tranquilo? Ou, uma interpretação melhor ainda, um é o triplo do outro. Beleza, vamos continuar. Então, ele quer saber o cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Falta eu achar a hipotenusa. Bom, já usei x, já usei a, vou usar o quê? Vou usar y. Vamos lá, sem problemas. Então, pelo teorema de Pitágoras, y ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Y ao quadrado é igual a ao quadrado mais 9a ao quadrado. 9a ao quadrado mais 1a ao quadrado dá 10a ao quadrado. Passa tirando raiz, raiz quadrada de 10a ao quadrado. O 10 não sai, o a sai, fica o que então? A raiz de 10. Acabou? Não, mas está bem perto. Porque ele quer saber, de fato, quanto vale o cosseno de x, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? A. E a hipotenusa? Y, que é o quê? A raiz de 10. Viu que o A não ia te atrapalhar em nada? Corta aqui, sobra o quê? 1 sobre raiz de 10. Dificilmente você vai ter essa alternativa aqui, porque o radical no denominador não é interessante matematicamente, né? Porque para você dividir por um número irracional seria muito complicado. Então, você racionaliza. Multiplica pelo de baixo, em cima e embaixo. 1 vezes raiz de 10, raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá o próprio 10. Ou seja, raiz de 10 sobre 10, letra E. Valeu? Vamos à quarta questão. Os pneus de uma bicicleta têm raio R e seus centros distam 3R. Além disso, a reta T passa por P. Está falando aqui, ó, a reta T passa por P e é tangente à circunferência, toca em apenas um ponto do pneu, formando um ângulo alfa, esse ângulo alfa aqui, com a reta S que liga os dois centros. Show de bola! Vamos ver quanto vale cada segmento desse aí. Então, gente, se o raio é R, já sei que essa extremidade aqui até aqui mede R. E eu sei mais, sei que aqui estão 90 graus devido a ser ponto de tangência. E ele diz também que a distância entre os dois centros é o quê? 3R. Bom, está quase pronto. Ele quer saber o cosseno de alfa. Seria só pegar o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas cadê o cateto adjacente? Não tem. Então, o que vai salvar o dia aqui é o teorema de Pitágoras, que é x ao quadrado mais r ao quadrado igual a 3r ao quadrado. Ok? X ao quadrado mais r ao quadrado igual a 9r ao quadrado. Passa o r ao quadrado diminuindo,
x ao quadrado é igual a 9r ao quadrado menos r ao quadrado. 9 menos 1 é o quê? 8. Então, x é igual a raiz quadrada de 8r ao quadrado. Muito bem. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é quem vai sair da raiz e quem vai ficar. Pode entender que o 8 é o quê? 2 vezes 4 vezes r ao quadrado. O 4 sai da raiz, o r ao quadrado também. Ou seja, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de r ao quadrado, r. E o 2 fica lá dentro. Ou seja, cosseno de alfa é igual a cateto adjacente, que é o x, 2r raiz de 2, sobre hipotenusa, que nesse caso aqui é oposto ao de 90 graus, 3r. Cortando aqui e aqui, eu vou ter o quê? 2 raiz de 2 sobre 3, que é a letra D, ok? Muito bem, então vamos para a quinta e última questão. Uma questão do Enem, não podia ser diferente, né? Vamos ver o que tem de tão assustador aqui. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, São Paulo, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio. E sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Tá aqui a situação, o triângulo, são 2, né? Você vai lembrar o que eu quero falar para você daquela primeira questão. Eu vou resolver essa aqui do jeito fácil. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Elas estavam a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sobre um ângulo de 60 graus. Aqui que elas estavam. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido conforme vê na figura. Estava aqui, né? 5,5 km, quer dizer, ele já te deu a diferença de 3,7. E o avistou sobre um ângulo de 30 graus, o que é mais importante, que eu falei que aquela nossa dica só funcionava para 60 e 30 graus. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Vamos entender aqui, ó. Olha para cá. Então a fórmula que eu te dei era o que estava aqui de um ponto ao outro de distância, raiz de 3 sobre 2. E é o que nós vamos fazer nessa questão aqui, tá? Então eu tenho quanto de distância aqui? 3,7. Então a minha altura desejada é 3,7 raiz de 3 sobre 2, ok? Essa questão não informa, mas geralmente outras questões já informaram que raiz de 3 vale aproximadamente 1,7 a nível de cálculo. Então, olha o que nós temos, 3,7 vezes 1,7 sobre 2, ok? Isso para achar a nossa altura. Então, pega 37 e multiplica por 17, que dá 49, vai 4. 21 com 4, 25. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. 9, 12, vai 1, 629. Como eu tenho 1,7 e 3,7, eu tenho que pagar com 2 casas após a vírgula, ou seja, 6,29 sobre 2, ok? Então, metade de 6,29 é o quê? É 3,145. Dessa forma, 3,145, o mais aproximado é a letra C. Beleza? Eu te falei que ia ser fácil, o mais difícil aqui foi a conta com vírgula, né? Mas não erra não, faz com carinho, faz com atenção. Eu espero muito que vocês tenham entendido o máximo possível nessa aula. Valeu? Qualquer dúvida já sabe, comenta. E se você ficou até agora, dá uma curtida, deixa um like aí que vale muito a pena e ajuda muito. Para eu saber também que tem gente que fica até o final. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!